O Reformador, revista oficial da Federação Espírita Brasileira, desde a sua fundação em janeiro de 1884, vem sendo publicada sem interrupção ao longo de mais de uma centena de anos. Agora, estamos lançando um programa em vídeo com o articulista a cada edição. Convidamos aos leitores e aos interessados a estarem conosco neste novo momento da revista Reformador no mundo virtual. Esteja conosco. Olá, amigos e amigas, sejam bem-vindos ao primeiro episódio do programa Reformador. Já estamos conectados virtualmente, então rogamos a Deus, a Jesus e a espiritualidade superior para que também possamos estar conectados espiritualmente. Como esse é o primeiro episódio deste programa sobre a revista centenária da Federação Espírita Brasileira, intitulado Reformador, nós queremos trazer de início um trecho, uma primeira parte da primeira edição do Reformador, que foi lançada dia 21 de janeiro de 1883. Diz assim: abre caminho, saudando os homens do presente, que também o foram do passado, e ainda hão de ser os do futuro, mais um batalhador da paz, o Reformador. Nesse primeiro episódio, então, que nós estreamos esse diálogo com autores, com articulistas de O Reformador, nós também queremos utilizar esta fala. Está, então, mais um batalhador da paz, o programa O Reformador. E nós estamos hoje na companhia da nossa irmã Dalva Silva Souza, colaboradora da Federação Espírita Brasileira, ex-presidente da Federação Espírita do Estado do Espírito Santo e autora do artigo O Convite para o Festim das Bodas, que é também o artigo de capa da edição 2306, lançada agora em maio de 2021. Então, Dalva, seja bem-vinda ao nosso programa. E já vamos pedir também que você se apresente, contando um pouco mais da tua caminhada no movimento espírita. Olá, Guilherme. Olá, companheiros e companheiras espíritas de todo esse Brasil, e por que não dizer também do mundo, porque a internet não tem fronteiras. Meus votos de muita paz, uma alegria participar dessa iniciativa tão importante para a divulgação da nossa doutrina espírita. Eu lembro que a revista Reformador, ela está conosco desde o início do movimento da Federação Espírita Brasileira. É uma revista que acompanha todo esse processo do crescimento do movimento espírita no Brasil. Eu sou Dalva Silva Souza, estou aqui no Espírito Santo, em Vitória, capital do Espírito Santo, mas eu sou natural de Volta Redonda, lá no estado do Rio de Janeiro. É que minha família tem raízes aqui no estado do Espírito Santo. Papai, jovem ainda, menino ainda, transferiu-se de Minas aqui para o Espírito Santo, e minha mãe era capixaba, nascida aqui na cidade do Alegre. Então, como eu sou de Volta Redonda, é porque eles se transferiram para lá por força das condições profissionais, das dificuldades da época. E a trajetória no espiritismo é de berço. Dei essa sorte de nascer numa família espírita. O meu pai se tornou espírita ainda jovem e transferiu para todos nós, seus filhos, esse legado precioso do conhecimento da doutrina espírita e também
é esse engajamento ao movimento espírita. Então, somos 5 irmãos, os 5 espíritas e participantes desse movimento, e temos, nessa trajetória, colaborado em diversas possibilidades, diversas ações dentro do movimento espírita. Estamos disponíveis para dar sequência enquanto Deus nos der força e a integridade física, estaremos participando sim. Minha tarefa acadêmica na área profissional, eu sou formada em letras e fui professora de língua portuguesa e literatura brasileira em escolas de 1º grau e 2º grau, sempre escolas públicas. Esse foi um percurso também muito enriquecedor, e atualmente estou aposentada, e dedicação exclusiva ao movimento espírita, com muita alegria, podendo participar de várias atividades de divulgação. Coisa boa, Dalva. Você comentou conosco, quando nós estávamos preparando o trabalho antes de iniciarmos, que você também contribui no movimento espírita com o teu conhecimento técnico, da tua formação, tanto na revisão de obras, quanto na elaboração de trabalhos, enfim. Conta um pouquinho para a gente dessa experiência. Sim, a trajetória como professora de língua portuguesa facilitou essa condição de organização de discurso, do discurso, né? Elaboração de palestras, por exemplo. Então, também na parte de produção e revisão de textos, eu tenho sido colaboradora tanto com a Federação do Estado, como com a Federação Espírita Brasileira, em revisão de textos, de projetos que estão em desenvolvimento, e também orientando pessoas que queiram fazer palestras espíritas. Então, nós temos atualmente aqui na Federação Espírita do Estado do Espírito Santo o projeto de um curso de capacitação por EAD. Então, faço parte dessa equipe, nós vamos gravar orientações dentro dessa nossa área, né? Como você planeja o seu discurso, como é que você pesquisa, são essas fontes bibliográficas que nós temos muito ricas, mas como que você capta isso e como que você organiza isso para ter um discurso coerente, com um fechamento adequado à consolação e à orientação que a doutrina espírita pode nos oferecer. Muito bom. Isso vem reforçar, né, a seriedade, o comprometimento com o trabalho, tanto técnico quanto doutrinário, do nosso movimento espírita. E nessa edição do Reformador, que nós falamos e que dá abertura para conversarmos com a Dalva nesse nosso programa, você também, amigo leitor, poderá ter acesso a outros conteúdos e também aos artigos do nosso irmão José Carlos da Silveira, que nos trouxe a doutrina dos anjos da guarda, essência e prática, onde ele traz reflexões sobre a doutrina dos anjos da guarda, exposta pelos espíritos São Luís e Santo Agostinho. Também o artigo Desigualdade das Riquezas, Fundamentos de Natureza Espiritual, do nosso irmão Luiz Julião Ribeiro, afirmando que as desigualdades que se verificam entre os seres humanos são naturais, necessárias, justas e para o bem. Olha que instigante essa proposta do nosso irmão. Obviamente, as reflexões são sempre feitas à luz da doutrina espírita. Então, vale muito a pena conhecer todo o conteúdo do nosso reformador. E nós vamos aproveitar, então, assim, falando de outros artigos, da importância de termos o hábito da leitura, fazer uma pergunta para a Dalva: como é que foi a inspiração e o processo de criação desse artigo que fala sobre um convite do Festim das Bodas? Dalva, compartilha para a gente como é que foi o teu processo criativo. Então, aqui na Federação Espírita do Estado, seguindo o incentivo da Federação Espírita Brasileira, foi criado um grupo de estudo do Evangelho. Nós percebemos que o movimento espírita
nesses últimos tempos, despertou para essa necessidade de utilizar as chaves interpretativas que o Espiritismo nos apresenta para um entendimento mais adequado dos textos que estão na Bíblia. Então, a federação aqui criou esse grupo e eu estou coordenadora deste grupo, então, desde 2014, e uma primeira intenção do grupo foi trabalhar com o tema O Reino de Deus. E Jesus apresenta o Reino de Deus por parábolas. Uhum. E foi um caminho muito interessante, porque nós observamos que todos já conhecíamos as parábolas, todo mundo do grupo já tinha lido, já tinha, inclusive, elaborado discursos, palestrantes, né, que falam sobre o Espiritismo, todos nós sempre trabalhamos com parábola. Mas o que nos instigou foi que essa metodologia que começou a ser proposta, inspirada no trabalho lá de Minas Gerais, do Miudinho, né? Essa metodologia de olhar versículo a versículo e fazer todo esse processo de entendimento do contexto e, junto disso, ver o espaço histórico, geográfico, onde o texto foi produzido, e pegar as chaves que o Espiritismo traz. Nós temos chaves preciosíssimas da obra básica e também na produção do Chico Xavier, a bibliografia é muito rica, notadamente de Emmanuel, que faz exegese de versículos, naquele a famosa técnica do colar de pérolas, né? Então, esse processamento nos trouxe uma nova leitura, uma coisa que, assim, como se o texto, de repente, abrisse para a gente aspectos que a gente não tinha percebido antes. Então, ao perceber isto, me veio essa inspiração, talvez, esse movimento interno de compartilhar. Quando você descobre uma coisa que te deixa feliz, você quer também que outras pessoas alcancem, né? Então, a vontade de compartilhar. Nós sabemos que no estudo você está num grupinho fechado, 4 paredes ali, lógico que tem os desdobramentos, cada um é um núcleo de radiação de conhecimentos. Mas quando você escreve, você vence barreiras de espaço e de tempo. Isso vai ficar ali registrado, não é? Eu lembro do meu pai, quando criança, eu estava na fase de infância ainda, de meu pai sentado na varanda lendo a revista Reformador. Então, isso era assim, uma coisa muito presente na nossa vida. E poder escrever e publicar em Reformador, para mim, é especial. É muito especial, né? É uma revista que está no Brasil inteiro, ela tem uma repercussão significativa, né? Então, essa inspiração para compartilhar o que a parábola do Festim das Bodas abriu para o entendimento do nosso grupo pequeno aqui, e que nos trouxe tantas possibilidades de reflexão, de meditação, e de também prospecção de futuro, não é? É vontade de que todo mundo alcance também, todo mundo possa também partilhar disso, desse banquete. Muito lindo a tua inspiração, Dalva. E você estava falando, eu me lembrei daquela famosa frase do Emmanuel, né? O Espiritismo necessita de uma caridade constante, a caridade da sua própria divulgação. Claro que sempre pautada pela ética moral do Evangelho de Jesus e dos princípios espíritas. Mas é tão gostoso quando dá essa energia de querer compartilhar o exercício do amor, né? Algo que nos fez tão bem, nós queremos que também faça bem para outras pessoas. Então, já que a Dalva trouxe, ela nos proporcionou uma deixa tão linda, falando que lembra do paizinho, lendo a revista Reformador, essa revista mais que centenária. Nosso programa ele tem um quadro em que busca trazer um pouco da história, das memórias do Reformador. Então, confira aí o que a produção da comunicação da Federação Espírita Brasileira nos proporcionou nesse momento para conhecermos um pouco mais
da história dessa revista centenária. Olha aí. Pela libertação da mulher. Passaram, felizmente, os tempos em que a intolerância religiosa ditava a lei ao mundo, amordaçando todas as bocas donde um brado de protesto, um reclamo de honesta consciência, porventura escapasse. Dócil e obediente ao seu aceno, o braço secular estava sempre pronto a desfechar o golpe que lhe ela ordenasse. Suas alianças de hoje, ostensivas ou disfarçadas, com os que exercem o poder civil e dispõem da força material, já lhe não garantem a execução do quero, posso, mando. Esses tempos passaram, pois que chegaram os tempos em que a verdade tem de ser pregada até de cima dos eirados, assegurando à consciência humana o direito de sabedoria que lhe assiste, liberta de todos os guantes que a oprimiam. Foi o que ficou patenteado, como de resto o vem sendo desde os primeiros surtos da doutrina espírita, que assenta na mais plena liberdade da consciência, porque é a doutrina da liberdade integral para cada criatura, de seus atos, palavras e pensamentos, responsabilidade que nenhuma intervenção terrena ou extraterrena logra diminuir. Foi o que dizíamos. Ficou patenteado como um vigor talvez excessivo, mas natural, pelos fatos ocorridos na fundação da Legião da Mulher. Na mulher, procurou sempre a Igreja Romana ter um de seus melhores instrumentos de dominação, e sempre o conseguiu, forçoso é confessá-lo. A humanidade, porém, progrediu, e a mulher aspira a ocupar o lugar que lhe compete no mundo e que não pode continuar a ser o de escrava. Ela, pois, quer libertar-se e sente que o que antes tudo lhe cumpre é libertar a sua consciência do jugo do sectarismo religioso, que a levou à posição subalterna em que ainda se encontra e que o mesmo sectarismo, mais triste e ignominiosa, tornou, apontando-a como a perdidora do gênero humano, apoiado numa interpretação literal e, por isso mesmo, absurda do simbolismo bíblico. Não se deixe ela entibiar nos seus anseios de libertação espiritual por mal entendida tolerância. No caso a que aludimos, a tolerância teria tido por efeito permitir que se tornasse ao nascer um aleijão, uma obra que isenta de todo caráter sectarista. Poderá e deverá vir a ser um padrão de glória para a sociedade em cujo seio tenha germinado. O protesto, erguido em nome da razão humana, que desperta ao clarão da verdade, salvou a obra, evitando mais um crime de lesa consciência e apressando, talvez, pelo ensinamento dado e que há de merecer a atenção do que os receberam, o momento em que os inimigos da mesma verdade se curvem ao seu jugo, que esse sim é leve e suave, compreendendo haver chegado o tempo de reconhecer-se que o Cristo é símbolo de liberdade e que, portanto, suas palavras, sua doutrina, não podem ser algemas de escravidão. Mato Grosso, Maria Margarida. Libertação da Mulher. Reformador, 1º de maio de 1920, páginas 188 e 189. Que bela história dessa revista, hein, amigos? Vamos então aproveitar esse momento e convidar a todos para conhecer um pouco mais, então, do trabalho do Reformador, e entre elas, a proposta do convite para o Festim das Bodas, que é o artigo que a Dalva escreveu, e nós extraímos aqui duas afirmativas que estão no artigo para fazer uma provocação para a gente desenvolver o conteúdo. A primeira delas está lá no resumo do artigo, que diz assim: Jesus falava por parábolas como uma estratégia pedagógica que só faz sentido à luz da reencarnação. E a segunda diz assim:
A parábola do festim das bodas é uma narrativa rica em possibilidades interpretativas. Então, eu vou pedir que a Dalva, então, nos auxilie a compreender essa estratégia pedagógica do Cristo que só faz sentido à luz da reencarnação, e também nos dizer, dentro das diversas possibilidades interpretativas dessa parábola, qual foi a que você utilizou, qual foi o recorte que você utilizou e por que foi por esse caminho. Então, veja bem, Jesus, ele era o mestre por excelência, ele é um mestre. E o mestre, ele tem uma preocupação essencial, que é a compreensão daquilo que ele deve ensinar. Na relação do mestre com o discípulo, esse é um aspecto fundamental. Então, naquele momento histórico, Jesus tinha como interlocutores pessoas sem pré-requisitos para o entendimento de uma doutrina abstrata, difícil, inacessível a um pensamento concreto, como era daquela cultura. Então, ele vestiu esses ensinamentos em formulações que, de um lado, elas perenizaram o ensino, porque todo enredo facilita a memorização. Então, um discurso, ele é muito mais difícil de você reter do que uma narrativa, uma história. Então, Jesus montou histórias, e dentro da história ele embutiu o ensinamento. Mas, curiosamente, depois da primeira parábola que ele contou, que é do semeador, os discípulos dele não entenderam a parábola e foram pedir esclarecimentos. E Jesus deu esclarecimentos a eles, mas não ao público em geral. E, dentro desses esclarecimentos, disse que eles estavam preparados para receber, mas o público ainda não estava. Então, ficaria muito contraditório um mestre utilizar uma estratégia que não fosse eficaz. Porque se os seus discípulos não estavam podendo compreender, e se fosse uma existência só, nunca aquelas criaturas evoluiriam para nenhuma parte em termos de conhecimento daquele ensino que ele trouxera. Então, nós vamos perceber que tem sentido ser vestido o conteúdo na roupagem da parábola, porque pereniza para o futuro, e esses que hoje não puderam, em outra encarnação poderão. Então, é uma estratégia pedagógica correta desse ponto de vista da certeza da continuidade da experiência dessas criaturas e de novas oportunidades que elas terão. E já não seria se houvesse uma única existência terrena. Então, nós sempre percebemos esta expertise de Jesus em criar uma metodologia adequada naquele momento histórico, porque ele usava elementos tirados do cotidiano, e adequada ao longo dos tempos, porque ele enviaria o Consolador. O Consolador traria as chaves. E, atualmente, nós estamos de posse dessas chaves para abrir essas portas, não é? E estamos aqui com alegria, olhando essa parábola. Agora, a gente observa assim, ela é riquíssima de interpretações, ela oferece muitas possibilidades. Por exemplo, você olha, é uma história de rei, de filho de rei, de súdito. Então, cada elemento da história, ele pode ser um foco de múltiplos desdobramentos interpretativos. Alguns que procedem e alguns que podem não ter procedência. Por exemplo, se a pessoa observa a atitude desse rei, que por conta da rejeição a um convite, mandou destruir a cidade e matar todos aqueles seres que recusaram o convite, fica algo incompatível com o espírito da mensagem do Evangelho. Né? Então, uma interpretação por esse ângulo não seria adequada.
Outra coisa que a gente observa também, o próprio convite, você tem, quando você vai fazer uma pesquisa sobre interpretações dessa parábola, você encontra pessoas que interpretam que o convite foi feito naquele tempo aquelas pessoas. Então, não pegam a atualidade do convite. São outras leituras. Esse rei é Deus, a representação simbólica. E esse filho é Jesus, na representação simbólica. E aí você teria muitas coisas a desdobrar, né? Outra coisa interessante é assim, ela pode engendrar, pode motivar um pessimismo escatológico, porque quando a mensagem diz assim, muitos chamados, poucos escolhidos, você pode pensar que nesse futuro a maioria vai ser condenada ao inferno, né? É só uma minoria que vai ser salva. Então, esse é um pessimismo danado. Outra coisa que é também impactante quando você vai pesquisar, a túnica nupcial para algumas pessoas, dentro daquele costume do povo hebreu, de que quem dá a festa oferece uma túnica para os convidados, eles identificaram, então, que essa preparação dessa túnica não cabe a nós. Deus vai dar, é um dom, é uma graça. Mas aí ele dá para uns e não dá para outros, por que tinha um sem a túnica? Então, são leituras que você vê que não são adequadas. Por isso que aí, na nossa busca aqui, usamos chaves que o Espiritismo nos traz para trabalhar esses pequenos entendimentos, para a gente ampliar a percepção. Na verdade, nós estamos falando de um convite para uma festa, é uma festa de casamento, quem está convidando é um rei, ou na versão de Lucas, é um senhor muito rico, né, para poder dar uma festa assim, que chama tanta gente, a pessoa está com as finanças muito boas. Então, esse convite, ele representa, assim, um chamamento que é feito às criaturas para participar de um projeto que está em curso na humanidade desde que o homem está presente no cenário humano, que é o projeto de espiritualização desse ser. Nós somos espíritos, mas quando estamos encarnados, vestimos essa roupagem biológica, e aí nosso funcionamento fica identificado com o imediatismo do mundo, e esquecemos que somos espíritos. E, vivendo a vida na experiência da matéria, nós precisamos nos espiritualizar. E esse é um projeto que vem sendo conduzido pelos seres espirituais. Em relação à Terra, nós sabemos que Jesus é o coordenador desse projeto, e desde o princípio ele possibilita a vinda de emissários ao mundo para nos chamar a essa possibilidade de caminhar no sentido de viver no mundo, mas entendendo que somos seres espirituais. E aí, a parábola do festim das bodas, ela traz um sentido muito bonito, que o convite é para uma festa. E a gente observa na história da humanidade que o caminho da vivência da religião tem sido trágica, sofrida. Desde o começo, a religião, ela limita, ela cerceia, ela exclui, ela mantém antagonismos, gera adversidades, adversários, e esse não era o propósito. A religião, ela tem o propósito de colocar o ser humano em contato com o lado espiritual de si mesmo e a relação com o Criador de todas as coisas. E isso é algo que não precisa ser sofrido. É uma festa, e a gente não entendeu, a gente está fazendo disso um núcleo de tormento, de briga, de disputa, de competição sem fim. Então, esse foco a gente pegou da parábola e
o Espiritismo nos ajuda a perceber esse sentido, assim, de alegria do desenvolvimento espiritual. Quando você tem potencial, o Espiritismo diz, você tem o potencial, e você tem tudo para desenvolver seu potencial, porque Deus te dá tudo para você desenvolver. E nesse trabalho você pode compartilhar com o outro numa vida de relação fraterna. Que coisa mais prazerosa do que isto? E a gente não faz assim, né? Então, esse foco a gente destacou. Destacamos também que o convite é atual, o convite está sendo reiterado ao longo de todos os tempos, para todos os que estão na transitoriedade da vida de encarnados. Você é realmente destinatário desse convite, creia nisso. E essa é uma mensagem, a mensagem que a parábola traz, é uma mensagem de muita esperança, não é uma mensagem de que a maior parte vai ser retida e só uns poucos vão avançar. Porque quando você vai olhar o fecho da parábola, quando no final da criação daquele contexto, Jesus retoma essa primeira abordagem que ele quis simbolizar. Quer dizer, existe um rei que é o dono de todas as coisas, aí a simbologia é o Criador mesmo. E ele convida todos os súditos para uma festa, um banquete, uma festa em que se vai celebrar a união do filho dele. Então, uma união é sempre um motivo de alegria. E o banquete oferece de tudo para as pessoas, para elas se sentirem bem. Contraditoriamente, as pessoas que normalmente ficariam honradas de receber um convite de um rei, aqueles súditos rejeitaram o convite, preferindo um ir para a casa de campo, o outro ir para seus negócios, o outro se escusou dizendo que tinha se casado, tinha que cuidar da família. Quer dizer, as justificativas mais imediatistas possíveis para você não se espiritualizar. Em síntese, é isso. Aí, quando você olha esse aspecto, você percebe a estratégia de Jesus, essa estratégia pedagógica perfeita, porque Jesus, ele cria o inusitado dentro da narrativa. Em qual lugar do mundo que você viu alguém receber um convite de um governante e não se sentir honrado de participar, não é? Porque o normal é isso. Quer dizer, todo mundo ia querer ir para a festa, mas só uns poucos são selecionados, é sempre assim. E Jesus não, Jesus diz assim, ele chamou todo mundo, e as pessoas não quiseram vir. E não só recusaram, as pessoas ficaram com raiva do missivista, sacrificaram os missivistas, mataram. Então, é um inusitado da parábola, né? Essa passagem pode representar quem? Os profetas, os missionários, os missivistas, Dalva? Exatamente, porque desde que o mundo é mundo, esse convite vem por intermédio desses seres que são os médiums, né? Aqueles que têm uma possibilidade de relação com essa transcendência, com esse mundo espiritual, que acabam trazendo os recados para o que não tem mediunidade ostensiva. Os profetas no Antigo Testamento eram esses missivistas, e eles foram muito maltratados, né? Isso, toda analogia, né? Não é? Então, a parábola, ela mostra essa coisa inusitada, e exatamente esse inusitado que é instigante, para você perceber que há alguma coisa muito errada a gente está fazendo. Então, a parábola chama atenção para isso. Nós ainda estamos fazendo alguma coisa muito errada, né? Ainda não conseguimos olhar essa mensagem com essa perspectiva. E, no todo, é uma mensagem esperançosa, porque fala assim, que o rei não conseguiu aqueles convidados que se recusaram, mas então ele mandou chamar todo mundo, bons e maus.
No texto de Mateus, bons e maus. No texto de Lucas, está especificado que ele chamou os pobres, os mutilados, os cegos, os coxos. Quer dizer, o salão ficou cheio. Então, o que a gente percebe? O convite para se espiritualizar, ele é oferecido. Tem aqueles que rejeitam e se inscrevem, então, nas encarnações retificadoras, que são as consequências de o seu foco ser na matéria, no imediatismo da vida. E aí, outros que não estavam nem previstos acabam aceitando. E o salão ficou cheio, quer dizer, esse projeto de espiritualização, ele está em curso e ele está atingindo o público. O salão está ficando cheio, não é? E aí o Emmanuel traz uma interpretação interessante desses itens aqui, dessa categorização, que eles assim, são os pobres de virtude, são os mutilados do sentimento, são os cegos do conhecimento superior, são os coxos do raciocínio. Somos nós, né? Que temos sido assim ao longo do tempo, mas que agora a gente, então, aceitou esse convite. E o outro foco que eu quis pegar foi esse de que a túnica é algo que depende da nossa preparação. A túnica é uma vestimenta. Quando você é convidado para uma festa, você tem que se preparar para a festa. Você não vai para a festa vestido de qualquer jeito. Então, para essa festa, que é a do desenvolvimento da espiritualidade em nós estamos convidados a nos prepararmos para poder ficar no salão, porque não basta ter o convite. Você tem o convite, você entrou. Mas aí vai ter um momento que o senhor vai olhar no salão e vai ver, ó, você não está com a túnica. Ele manda amarrar pé e mão e jogar lá fora, que já é também um dado da parábola que a gente tem que interpretar à luz do Espiritismo, significando que aquele que aceita o convite para participar desse movimento religioso, mas, na verdade, não se reforma intimamente, né? Não se modifica, ele não estará trajado adequadamente nesse momento que o Senhor vier verificar os convivas. Então, não basta aceitar o convite, é preciso se preparar para a festa. Então, tudo está pronto, tem um certo tom de inexorabilidade, porque é um determinismo divino, isso vai acontecer. Esse avanço é determinismo divino. Então, quem não está preparado, quem vai ser excluído. E essa exclusão é no sentido de que a pessoa vá se preparar, então, num ambiente mais consentâneo com a sua índole, né? E a gente sabe que aí a lei de ação e reação, né, é colher o que você plantou. Então, é nesses termos que a gente trabalhou na interpretação, e o Espiritismo, primeiro com Allan Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo, que ele faz uma interpretação da parábola, e depois utilizando as chaves que Emmanuel nos traz para esse entendimento de que somos os convidados. E se estamos no movimento espírita é porque nós aceitamos. Agora, resta saber se a gente está preparando as vestes, né? Quando o Senhor vier verificar, será que nós estaremos nessa condição de vestidos adequadamente? É uma instigação para cada um fazer a sua análise, não é? Achei tão linda a tua fala, Dalva, assim, tão esclarecedora, tão conectada, e também vem bem ao encontro, porque isso não foi programado em si, mas a gente sabe que nada é por acaso, que o tema do nosso primeiro episódio para o programa Reformador é um convite para que possamos vestir a túnica nupcial para participar do festim das bodas. Então, parece que esse convite a conhecer o Reformador mais, conhecer mais a doutrina espírita, estreitarmos mais
o nosso laço com o movimento espírita nesse exercício de unificação, que é um projeto de Ismael para o Brasil, é também um recurso conhecer o reformador, para que a gente possa aprender a costurar mais, quem sabe, a ser mais detalhado, ter um conhecimento mais detalhado dessa túnica nupcial para participar do festim. Então, tenho que te agradecer muito por estar conosco nesse primeiro episódio. Quem quiser conhecer mais, aprofundar mais as reflexões que a Dalva nos trouxe, pode ler lá no Reformador, pegar as referências bibliográficas, ampliar a sua pesquisa também, compartilhar com os amigos do Centro Espírita, propor como temas de palestra, enfim, abre-se diversos recursos para as atividades no movimento espírita e para toda aquela pessoa que busca a sua autoiluminação. Então, gostaria de te agradecer mais uma vez, Dalva, que seja o primeiro encontro de muitos aqui nesse nosso programa Reformador, e gostaríamos então que você deixasse uma mensagem final agora do nosso programa, para o nosso público, para os leitores, e já fazendo um convite, reiterando o convite para que possa estar conosco em outros episódios. Então, querido amigo, querida amiga, você que está na tranquilidade da sua residência, neste momento, nos ouvindo, que possa ter captado esse propósito que Deus tem para todos nós. Nós somos seus filhos, inteligências criadas livres, e Ele não nos impõe nada, Ele nos oferece todos os recursos para o desenvolvimento do potencial que já está em nós. Ele nos deu sementes para que nós possamos cultivar. Então, que a gente possa efetivamente, através do estudo espírita, buscar esse recurso da compreensão da mensagem precisa que Jesus nos legou. O Evangelho é o roteiro de luz para nossas vidas. E nós podemos encontrar na prática dos ensinamentos cristãos a solução das nossas questões mais difíceis, dos nossos sofrimentos mais acerbos. E quando entrarmos nessa trilha, tenha certeza disso, nós teremos o amparo e a proteção daqueles que já avançaram e que não se desconectaram de nós, porque nos amam e querem também que nós possamos alcançá-los e compartilhar as alegrias que estão esperando por nós, nesse destino de plenitude que o Pai nos reservou. Então, busque o conhecimento, o estudo é o primeiro passo, reflita sobre as informações, não se limite a essa busca isolada, porque quando estamos sozinhos, o nosso pensamento está condicionado pela cultura que nós temos, pode nos enganar. Então, compartilhe seus conhecimentos, integre-se a um grupo de estudo, de discussão, e você vai perceber o quanto essas mensagens se abrem em horizontes tão mais bonitos, para que neste momento de tanta dificuldade, a gente possa ter esse lenitivo da esperança. Que Jesus abençoe a todos. Muito obrigado, Dalva. Obrigado a você, amigo e amiga, que acompanhou, então, o nosso programa Reformador. Acompanhe as redes sociais da Federação Espírita Brasileira. Fique informado sobre tudo o que acontece no nosso movimento espírita. Ilumine sua vida. Até um próximo episódio. Fiquem em paz e que Deus nos abençoe.